Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 3 de julho de 2022. Talibã ordena que colégios para meninas continuem fechados, deixando alunas aos prantos. Parte 2. O Talibã voltou atrás nesta quarta-feira em seu anúncio de que escolas secundárias continuariam abertas para as meninas, afirmando que elas permanecerão fechadas até que um plano seja elaborado de acordo com a lei islâmica para que elas possam ser reabertas. Professores e estudantes de 3 escolas na região da capital Cabul disseram que as garotas haviam voltado às aulas com empolgação na manhã de quarta-feira, mas receberam ordens para voltar para casa. Segundo eles, muitas alunas estavam aos prantos. Todas ficamos decepcionadas, e ficamos totalmente sem esperança quando a diretora nos disse. Ela também estava chorando, disse uma aluna, não identificada por questões de segurança. Da última vez que o Talibã governou o Afeganistão, entre 1996 e 2001, a educação feminina e a maior parte dos empregos para mulheres foram proibidos. A comunidade internacional tornou a educação para as mulheres uma demanda crucial para o futuro reconhecimento do governo Talibã, que tomou o país em agosto com a retirada das forças estrangeiras do país. O Ministério da Educação havia anunciado na semana passada que as escolas para todos os estudantes, incluindo meninas, seriam abertas no país após meses de restrições à educação para as garotas com idade para cursar o ensino médio. Na noite de terça-feira, um porta-voz do Ministério da Educação soltou um vídeo parabenizando todos os alunos pela volta às aulas. No entanto, na quarta-feira um aviso do Ministério disse que as escolas para meninas continuariam fechadas até que um plano seja elaborado de acordo com a lei islâmica e a cultura afegã, de acordo com a agência de notícias governamental Bakhtar News. A educação espírita é baseada na pedagogia espírita, que é o resgate do espiritismo, como foi proposto por Allan Kardec, educador francês, discípulo de Pestalozzi e Hippolyte Léon Denis de Rivail 1804-1869, com seu caráter científico, filosófico e moral espiritual, entendendo-se que a educação é a meta existencial do ser humano, enquanto ser social, político, biológico e espiritual. A pedagogia espírita é uma nova visão teórica e uma nova proposta prática de educação que se irmana com propostas pedagógicas de vanguarda, na linha da herança de Comenius, Roussel e Pestalozzi. A pedagogia espírita dialoga com as pedagogias propostas por Montessori, Janusz Korczak, Alexander Neil, Paulo Freire, José Pacheco e outros que também receberam influência dos mesmos antecessores. Mas a pedagogia espírita tem a especificidade de trabalhar o aspecto espiritual do ser humano, encarando-o como um ser reencarnado, sujeito autônomo, que constrói a sua própria evolução aqui, projetando-se na transcendência. A pedagogia espírita pode se fazer presente com seus princípios, com a filosofia de Kardec e suas heranças pedagógicas, nas mais diversas áreas do conhecimento humano, dialogando com a medicina, o direito, as ciências sociais, as artes, a psicologia etc. Nesse sentido, ela é uma interface entre a educação, a espiritualidade e as diversas áreas de pesquisa acadêmica, pois à sua luz, toda e qualquer abordagem do ser humano ganha dimensão da espiritualidade. E a meta máxima da educação. Herculano Pires, em seu livro Pedagogia Espírita, afirma que a tarefa da educação espírita é a formação de um homem novo. A educação clássica greco-romana formou o cidadão, o homem vinculado à cidade e suas leis,
servidor do império. A educação medieval formou o cristão, o homem submisso a Cristo e sujeito à Igreja, à autoridade desta e aos regulamentos eclesiásticos. A educação renascentista formou o gentil homem, sujeito às etiquetas e normas sociais, apegado à cultura mundana. A educação moderna formou o homem esclarecido, amante das ciências e das artes, cético em matéria religiosa, vagamente deísta em fase de transição para o materialismo. A educação nova formou o homem psicológico do nosso tempo, ansioso por se libertar das angústias e traumas psíquicos do passado, substituindo o confessionário pelo consultório psiquiátrico e psicanalítico, reduzindo a religião à mera convenção pragmática. Nesse rápido esquema temos uma visão do desenvolvimento do processo educacional e de suas consequências. Não pretendemos que seja uma visão perfeita e completa, e apenas um esboço destinado a nos orientar na compreensão do assunto. Não é mais possível educar as gerações novas segundo nenhum dos tipos anteriores de educação. Daí a rebeldia que vemos nas escolas, a inquietação da juventude, insatisfeita com a ordem social e cultural, ambas obsoletas, em que se encontram. A educação espírita se impõe como exigência dos tempos. Só ela poderá orientar os espíritos para a formação do homem novo, consciente de sua natureza e de seu destino, bem como de pertencer à humanidade cósmica e não aos exíguos limites da humanidade terrena. Só ela pode nos dar, nesse homem novo, a síntese de todas as fases da evolução anterior, numa formulação superior. Porque o homem espírita ou o homem consciente que essa nova educação nos dará, será ao mesmo tempo o cidadão, o cristão, o gentil homem, o homem esclarecido e o homem psicológico, mas na conjugação de todos esses elementos numa dimensão espiritual e cósmica. Com isso não queremos dizer que toda a humanidade se converta ao Espiritismo, mas tão somente que os princípios fundamentais do Espiritismo serão as coordenadas do futuro, marcando o âmbito conceitual e ético da nova formação educacional. Não foi necessário que toda a humanidade se convertesse ao cristianismo para que os princípios deste remodelassem o mundo. O mesmo acontecerá com o Espiritismo. A função da educação espírita é, portanto, a de abrir perspectivas novas ao processo educacional, adaptando às necessidades novas que surgiram com o desenvolvimento cultural e espiritual do homem. As escolas espíritas, como as escolas cristãs o fizeram, serão os centros dinamizadores da renovação. E a pedagogia espírita, como fez a pedagogia cristã, orientará a nova concepção educacional que está nascendo em nossos dias. Por outro lado, correntes avançadas da pedagogia contemporânea, como especialmente a do neocantismo, representada por Kirchsteiner na Alemanha e René Hubert na França, darão sua contribuição para o desenvolvimento dessa profunda revolução educacional em marcha. Seria bom, por sinal, que os educadores espíritas procurassem aprofundar-se no estudo do Traité de Pedagogie Generale, de Hubert, que nos parece um verdadeiro monumento de renovação educacional dentro das coordenadas espíritas. Como vemos, o nascimento da educação espírita ainda não se completou. Começando com Kardec, há mais de um século, ainda está se processando em nossos dias. Por isso mesmo, somos todos convocados a participar desse acontecimento espiritual, contribuindo cada qual da maneira que puder para que ele se complete o quanto antes. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.